Olá, pessoal. Vamos agora para a unidade 2. Na unidade 2, nós iremos trabalhar aí a teoria de ligação de valência e a teoria dos orbitais moleculares. O objetivo da nossa unidade, ao final deste módulo, nós deveremos ser capazes de estudar a teoria de ligação de valência, TLV, associada às suas principais características e compreender a teoria dos orbitais moleculares. A teoria de ligação de valência, pessoal, ela surge aí em meados de 1950 e foi proposta por Linus Pauling. Chegou até a ganhar o prêmio Nobel em 1954. Apesar de ser considerada fora de moda, atualmente, tá? Isso vale para atualmente, não para aquela época, atualmente, mas ela ainda é utilizada para descrever simplificadamente moléculas inorgânicas pequenas. Então, é muito interessante a compreensão dessa teoria, porque eu ainda posso aplicar ela a moléculas inorgânicas pequenas. Linus Pauling, após juntar as noções de Lewis sobre ligações por pares de elétrons com a ideia de orbitais atômicos, é que se chegou ao modelo de ligação química chamado de teoria da ligação de valência. Tá? Então, ele utiliza esses dois princípios, as noções das ligações covalentes propostas de acordo com a estrutura de Lewis, lá do compartilhamento de pares de elétrons, e também a teoria do orbital atômico. Ao redor do núcleo existem os orbitais atômicos, onde há a probabilidade de se encontrar um elétron. Na teoria da ligação de valência, supomos que as ligações se formam quando elétrons desemparelhados de orbitais atômicos da camada de valência formam pares. Ou seja, você tem um elétron de cada átomo que eles se aproximam formando pares e aí formou a ligação. Os orbitais atômicos que eles ocupam se superpõem cabeça a cabeça para formar ligações sigmas ou lateralmente para formar ligações π. Professor, como assim? Olha só, aqui nós temos um exemplo de ligação sigma. É o que nós chamamos de ligação superposição cabeça-cabeça. Os orbitais eles confrontam de frente. Então, aí origina-se uma ligação sigma. Quando os orbitais eles se confrontam lateralmente, tá? Que é o que nós temos aqui nesse exemplo, aí nós temos as ligações do tipo π, tá? E aí, nós podemos predizer o seguinte, a primeira ligação de uma molécula, ou na molécula química entre dois átomos, a primeira ligação ela vai ser sempre do tipo sigma. Agora, se esses mesmos átomos formam dupla ligação, eu vou ter uma ligação sigma e uma ligação π. E se eles formam tripla ligação, eu vou ter uma ligação sigma e duas ligações π. Tá certo? Então, eu posso novamente fazer aqui como exemplo. Ó, se é uma ligação, é sigma. Se é duas ligações, é uma sigma e uma π. E se é três ligações, é uma sigma e duas π. Tá certo? A superposição dos orbitais na formação de ligações covalentes. Aí nós temos alguns exemplos. Primeiro exemplo, nós temos aí esse A, aqui. Nós temos dois orbitais, cada um oriundo de um átomo de hidrogênio. Então, a superposição dele resulta de dois orbitais 1s, de dois átomos de hidrogênio. Por quê? Porque o átomo de hidrogênio possui um orbital 1s preenchido com um elétron. Então, cada um orbital 1s de cada um dos átomos de hidrogênio vão se sobrepor frontalmente, cabeça a cabeça, como dito anteriormente, formando aí a região de superposição, que é da ligação química, tá? Desses dois elétrons dos átomos de hidrogênio. Outro exemplo que nós temos aí é o B, que é um HCl, onde eu tenho a superposição do orbital 1s do hidrogênio com o orbital 3p do cloro. Por que o 3p, professor? Porque é o orbital que existe um elétron desemparelhado. É o 3p do cloro. Então, ele... E aí vai sobrepor junto ao átomo de hidrogênio. E, no caso da letra C, nós temos a ligação cloro-cloro, que resulta da superposição
de 2 orbitais 3p, né, do átomo de cloro. 2 orbitais 3p do átomo de cloro. Analisando a molécula de hidrogênio. Vamos trabalhar primeiro com a molécula de hidrogênio, que é a molécula mais simples, né, uma molécula mais fácil de ser vista de acordo com a teoria da ligação de valência. Primeiro, né, uma ligação covalente simples resultante da superposição de um orbital, um s, de cada um dos átomos de hidrogênio. Nós já vimos isso aí. Os átomos de hidrogênio se aproximam acontecendo a sobreposição dos orbitais 1s. Cada elétron começa a sentir a força atrativa de ambos os prótons dos núcleos. Então, nós temos aqui na primeira opção, aqui na opção A, né? Um átomo, eles vão se aproximando, até que chega ao ponto do elétron do átomo da esquerda sofrer a atração dos prótons do átomo da direita, e vice-versa. Na situação B, a ligação tem uma simetria cilíndrica sobre o eixo que une o centro dos dois átomos, isto é, conhecido como ligação sigma. Nós já vimos, né, que foi aí uma ligação cabeça a cabeça, foi bem frontal, e aí nós temos a formação da união dos dois átomos, ou seja, da ligação. E no item C, a ligação do hidrogênio, HH, pode ser resumida em um S do hidrogênio da esquerda com um S do hidrogênio da direita, formando a ligação sigma. Então, a gente consegue compreender aí como é que ocorre essa aproximação entre os átomos até haver a superposição e a formação da ligação química. Analisando a molécula do CH4. Aqui nós já vamos ter algo mais interessante. Por quê? Porque o carbono ele já apresenta uma configuração eletrônica mais, vamos dizer assim, mais avançada do que a do hidrogênio. Tá? O átomo de carbono apresenta no estado fundamental a configuração eletrônica. Olha só. 1s2, 2s2, 2p3. 2p2, desculpa. Sendo um elétron ficando no px do eixo x e um elétron ficando no p do eixo y, certo? Com apenas 2 elétrons desemparelhados, podendo formar somente 2 ligações. Lembrem-se que as ligações elas vão ser formadas apenas pelos elétrons desemparelhados. Então, se na configuração eletrônica do átomo de carbono eu observo que eu só tenho apenas 2 elétrons desemparelhados, então eu só posso formar 2 ligações. E isso não condiz com o que é visto experimentalmente, onde o carbono forma 4 ligações. Então, como eu posso explicar isso? Né? À luz da teoria da ligação de valência, eu sei que, de acordo com o item B aí, ó, o átomo de carbono é excitado, tá certo? Ele é excitado. E os elétrons 2s são desemparelhados, levando a configuração eletrônica, agora do tipo 2s1, 2px1, 2py1 e 2pz1. E o item C nos diz o quê? Existem agora 4 elétrons desemparelhados, tá vendo? 4 elétrons desemparelhados. Quando eu tenho 4 elétrons desemparelhados, agora sim, o átomo de carbono vai poder fazer 4 ligações, que podem formar 4 ligações por meio de interação com o orbital S sempre preenchido do átomo de hidrogênio, né? Que é quem vai fazer o CH4. Resumindo aqui nessa figura, olha só, nós temos aqui o estado fundamental, que é como o átomo de carbono apresenta-se inicialmente na configuração, e aí acontece o quê? Acontece a excitação, ou seja, a promoção desse elétron que está aí no orbital 2s para o orbital 2pz. E agora eu tenho o quê? Os 4 orbitais semi-preenchidos, onde cada um agora vai receber, ó, um elétron proveniente dos átomos de hidrogênio, formando aí as ligações químicas e a estrutura CH4, tá certo? A hibridização é quando aplicamos a teoria da ligação de valência às moléculas poliatômicas, ou seja, vários átomos, né?
devemos explicar tanto a formação das ligações por pares de elétrons quanto as geometrias observadas para as moléculas. Então, à luz da teoria da ligação de valência, a gente vai conseguir, a partir da hibridização, tanto mostrar as ligações, por que elas são formadas, e também mostrar a geometria, tá? A geometria das moléculas. Para explicar as geometrias, frequentemente supomos que os orbitais atômicos em um átomo misturam-se para formar novos orbitais, chamados orbitais híbridos. Tá? Vamos gravar esse nome, orbitais híbridos, os quais são iguais entre si, mas diferentes dos orbitais originais. A diferença desses novos orbitais, os orbitais híbridos, acontece tanto na geometria, que é a forma da molécula, como no conteúdo energético. O número dos orbitais híbridos obtidos será o mesmo dos orbitais existentes antes de serem misturados. Tá? Então, os orbitais híbridos eles surgem, de certa forma, a partir das misturas de orbitais. Mas como assim, professor? Nós vamos ver que a hibridização também vai nos dar a geometria. Lembra que nós falamos na unidade passada que eu poderia prever a geometria a partir dos pares de elétrons ligados e os pares de elétrons isolados. Aqui na TLV, nós vamos conseguir predizer a geometria a partir dos orbitais híbridos. Se eu tiver os orbitais híbridos S e P, a geometria é linear. SP2, trigonal plana. SP3, tetraédrica. SP3D, bipirâmide trigonal. SP3D2, octaédrica. SP3D3, bipirâmide pentagonal. E se eu tiver D, SP2 quadrado planar. Tá certo? E aí observe que as hibridizações, olha só, elas conseguem mostrar aí a forma dos orbitais que prevê a geometria. Mas como é essa hibridização, professor? Vamos lá. Vamos ver cada hibridização ponto a ponto. A primeira hibridização que nós podemos estar falando é a hibridização SP, onde os orbitais híbridos SP são formados com um orbital S e um orbital P. Então, a hibridização SP é a união de um orbital S com um orbital P. Como assim? Peguemos como exemplo a molécula de fluoreto de berílio, BeF2. O berílio tem uma configuração 1s2, 2s2. Observem que se a gente for pegar por essa configuração, eu não tenho nenhum elétron desemparelhado. Se eu não tenho elétrons desemparelhados, então o berílio não é capaz de fazer ligações químicas e não é o que nós estamos vendo experimentalmente. Tá certo? Por quê? Porque acontece o que nós chamamos de excitação dos elétrons. Os elétrons são excitados para ficarem desemparelhados e aí receberem elétrons dos ligantes, que no caso aí é o flúor, né? Mas vamos continuar aqui. Ao fornecer energia, um elétron pode ser promovido do orbital 2s para o orbital vazio 2p. É o que nós chamamos, promoção. Promoveu aqui do 2s para o 2p. Então agora eu tenho o quê? Um elétron desemparelhado no orbital 2s e um elétron desemparelhado no orbital 2p. O orbital 2s e o orbital 2p no berílio misturam-se para formar o orbital híbrido, chamado de orbital híbrido sp. Ou seja, essa mistura se dá nos orbitais desemparelhados, tanto 2s quanto 2p, formando o orbital híbrido sp, tá certo? Então, essa é a maneira que nós encontramos a hibridização dos elementos na molécula. Para o sp2, algo muito semelhante, só que nós vamos trabalhar agora aqui com a molécula de boro F3. E o sp2 se dá de quê? De um orbital s e dois orbitais p. De que maneira? Nós temos aí a configuração eletrônica do boro, 1s2, 2s2, 2p1, né? Pegando
os orbitais da camada de valência, que é os orbitais da camada 2. Nós temos aí 2 elétrons na camada S e um elétron na camada P. Então, o que é que acontece? A promoção desse elétron 2s para o 2p. Então, eu tenho aí agora 3 elétrons desemparelhados, um em cada orbital. Um no orbital 2s e cada um em um orbital 2p. Esses elétrons desemparelhados do boro vão se misturar para formar o orbital híbrido sp2. Tá certo? Vamos continuar agora para o sp3. O sp3 é novamente, como exemplo principal, aí a molécula com carbono, né? CH4. O sp3 é um orbital s e 3 orbitais p. Tá certo? Observem que essa quantidade de orbitais p, ela se dá, assim como nos exemplos anteriores, colocando aqui, ó, elevado, tá? Esse 3 vai dizer a quantidade de orbitais, pode ser 2, pode ser 3, pode ser D2, mas sempre a quantidade de orbitais ela se dá aí sendo elevado. Então, o carbono tem configuração eletrônica 1s2, 2s2, 2p2. Nós vimos anteriormente que o elétron aqui no orbital 2s, ele pode ir para o orbital aí 2p, ficando 4 elétrons desemparelhados. Um no orbital 2s e 3, cada um em um orbital 2p. E aí ocorre a mistura desses orbitais, formando aí o orbital híbrido do tipo sp3. E aí ó, nós observamos que acontece aí essa aproximação de orbitais. E nesse caso, como nós já falamos, é a aproximação frontal, provocando a formação de ligações sigmas, tá? Ligações sigmas. Orbital do tipo sp3d. É muito interessante nós falarmos isso aqui. Para começar, a primeira coisa que nós temos que colocar em acordo que a hibridização sp3d ela só é possível a partir do terceiro nível da tabela periódica, tá? No nível 1 e no nível 2 não é possível. Por quê? No nível 1 eu só tenho um orbital s e no nível 2 eu só tenho um orbital s e orbital p. A partir do nível 3 que eu vou ter orbital s, p e d. Tá certo? Olha o exemplo. Os orbitais híbridos sp3 são formados de um orbital s, 3 orbitais p e um orbital d. Como assim, professor? Vou levar aqui como exemplo a molécula de PCl5, onde eu tenho fósforo com configuração eletrônica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. Essa é a camada de valência, tá certo? Olhando aqui para essa imagem, eu posso distribuir essa configuração eletrônica da camada de valência da seguinte maneira: 3s com 2 orbitais e 3p's, né? Cada um com um orbital. Professor, mas do jeito que eu estou vendo aí, se o fósforo fizer se o fósforo fizer 3 ligações, ele vai receber um elétron em cada orbital 3p e ele vai chegar ao octeto. Isso não está correto? Sim, está correto. Vai formar, por exemplo, a molécula de PCl3. Ela existe. Porém, também existe a molécula de PCl5, que aqui foge à regra do octeto. E como é que eu vou explicar que essa molécula existe? A partir da TLV, né? À luz da teoria da ligação de valência. É porque, mesmo sem utilizar o orbital, o átomo de fósforo possui o orbital 3D, com nenhum elétron, mas possui. Isso no seu estado fundamental. Quando ele provoca a excitação desse elétron 3s, a partir de um ganho de energia, esse elétron vai lá para o orbital 3p que não tinha ninguém. E ele fica lá, ó, sozinho, mas ele continua lá, né? E aí eu vou ter um elétron aqui. Isso aqui tá errado, tá, pessoal? Tira esse elétronzinho daqui. Eu vou ter um elétron aqui no orbital s. Eu vou ter 3 elétrons, cada um no orbital p. E eu vou ter um elétron no orbital d.
Então, observem aí que agora eu tenho quantos elétrons semi-preenchidos? 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho 5 elétrons em 5 orbitais semi-preenchidos. Então, ele pode fazer aí 5 ligações químicas. Cada elétron de cloro sendo recebido para compartilhamento em um orbital. E a mistura desses orbitais semi-preenchidos me dá a hibridização. Hibridização de que tipo? S, P, 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 D. Então, S, P, 3D. Tá certo, pessoal? Então, observe que mesmo sem estar inicialmente preenchido por elétrons, o orbital D do fósforo, ao ser excitado, um elétron S, acaba sendo preenchido, esse orbital D. Mas isso só acontece do terceiro nível em diante, que é onde eu tenho os orbitais D disponível, mesmo que não preenchido no estado fundamental, mas ele está disponível. Então tá aí a explicação, ó, da molécula, né, de PCl5 formando 5 ligações do tipo sigma, tá certo? O enxofre é o mesmo raciocínio, só que partindo de excitação de 2 elétrons. Também o enxofre, né, é formado. Ele forma a hibridização sp3d2, onde eu tenho um orbital S, 3 orbitais P e 2 orbitais D. A configuração eletrônica é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4, tá certo? Ele mesmo sem estar utilizando, mas ele tem a sua disponibilidade, o orbital D, tá certo? Então, isso quer dizer o quê? Que ele vai ter energia suficiente para promover um elétron do orbital 3s para o orbital 3d, assim como um elétron do orbital 3p para o orbital 3d. Observe uma coisa, pessoal. Até aqui eu estou falando, a promoção só ocorre em elétrons que já estão emparelhados para eles ficarem desemparelhados. Eu nunca vou tirar um elétron do orbital desemparelhado para emparelhar e nem vou tirar de um que já está desemparelhado para colocar em outro que está desemparelhado, tá certo? Eu sempre vou tirar do emparelhado para fazer um orbital desemparelhado. É para isso que serve a promoção dos elétrons, tá bom? Para provocar o estado excitado. Então, provocando o estado excitado, eu tenho 5 elétrons desemparelhados. Um S, 3P e 2D. Tá certo? Fazendo a mistura desses elétrons, ou seja, a união de todos, ou elétrons não, orbitais, fazendo a mistura desses orbitais, ou seja, a união de todos os orbitais, eu vou ter a hibridização sp3d2, tá certo? sp3d2, onde cada um desses orbitais eles vão receber elétrons do ligante, que no caso aqui é o flúor. E como mostrado na estrutura, são ligações frontais, ou seja, ligações sigmas, formando 6 ligações sigmas. Tá certo? 6 ligações sigmas. A explicação aí da hibridização sp3d2. TLV, ela é bem, como eu falei para vocês, dita como fora da moda, mas bem simples para moléculas pequenas. A molécula é considerada como sendo constituída por átomos, onde os elétrons estão ocupando orbitais atômicos. Os orbitais atômicos, ou orbitais híbridos, permanecem inalterados, mesmo que o átomo esteja quimicamente combinado formando uma molécula. O que eu quero dizer aí para vocês é o seguinte. Acabamos de ver aqui na TLV que os orbitais, voltando aqui, eles são excitados, eles são misturados, mas eles ficam, quando eu digo inalterados, eles ficam cada um sendo ainda um orbital individual. Né? Eles acabam ainda sendo um orbital individual cada um. Já a teoria do orbital molecular
ela fala o quê? Que os elétrons de valência são tratados como se estivessem associados a todos os núcleos da molécula. Por quê? Porque os orbitais atômicos de átomos diferentes devem ser combinados para formar orbitais moleculares. Então, a teoria de ligação, a teoria do orbital molecular, ela difere principalmente na teoria de ligação de valência. Por quê? Porque ela traz aí os orbitais atômicos sendo alterados para formar o orbital molecular. Ou seja, deixa de existir o orbital atômico para formar o orbital molecular da união dos orbitais atômicos. E esses orbitais moleculares estão associados a toda a molécula, não só uma parte ou outra, ou orbital ou outro, como é a teoria de ligação de valência, tá certo? Vamos aqui ter a ideia da teoria do orbital molecular. Do mesmo modo que nos átomos os elétrons são encontrados em orbitais atômicos, nas moléculas os elétrons são encontrados nos orbitais moleculares. Tá? E eu posso ter a adição de orbitais quando eu tenho dois orbitais que se unem formando um orbital molecular, que eu digo que é o orbital ligante, como eu posso ter dois orbitais que se repelem formando o que nós dizemos de orbital antiligante. Aqui nós temos um exemplo de cima, orbital ligante sigma, e o de baixo, um orbital antiligante sigma, tá certo? Orbitais moleculares. Cada um contém um máximo de 2 elétrons. Segue o mesmo padrão dos orbitais atômicos, tá? No máximo 2 elétrons em cada orbital. Tem energias definidas. Podem ser visualizados com diagramas de contorno. Estão associados com uma molécula como um todo. A parte mais interessante é essa ideia que os orbitais moleculares estão associados com uma molécula como um todo, ou seja, geral. 4 pontos precisam ser destacados, e bem destacados. Da mesma forma que no caso dos orbitais atômicos, os elétrons são distribuídos nos orbitais moleculares, respeitando a regra de Hund e o princípio da exclusão de Pauli. Quais são essas regras? Que primeiro eu tenho que semi-preencher todos os orbitais, e depois que eu venho emparelhando, tá? Depois que todos estão semi-preenchidos, e que os elétrons precisam ficar em sentidos contrários, tá certo? Para que não tenha a repulsão. Aquela parte lá do espinho magnético, menos um meio e mais um meio, ou seja, um elétron para baixo e outro elétron para cima. O número total de orbitais moleculares de uma molécula é sempre igual ao número de orbitais atômicos fornecido pelos que se combinam átomos. Tá? Se eu tenho 2 orbitais atômicos, eu vou formar 2 orbitais moleculares. A combinação de orbitais atômicos para formar orbitais moleculares dependem das respectivas simetrias e energias. Então, o orbital molecular ele vai ser oriundo a partir das combinações e das simetrias energéticas. Tá? Não é algo, vamos dizer assim, predizido já. Ele é de acordo com os orbitais atômicos. Segue a regrinha dos orbitais atômicos. Os orbitais atômicos se combinam para formar os orbitais moleculares de forma mais eficaz, quando possuem energias semelhantes, tá certo? Então, quanto mais energia semelhante, mais eficaz é a formação do orbital molecular. Orbital molecular, aí nós vamos ter o orbital ligante e o orbital antiligante, como eu falei para vocês agora há pouco. O orbital ligante vem da adição e o orbital antiligante vem da subtração. A sobreposição de 2 orbitais atômicos leva à formação de 2 orbitais moleculares. Regra que eu acabei de falar para vocês. Quantidade de orbitais atômicos também vai ser a quantidade de orbitais moleculares. Se eu tenho 2 orbitais atômicos, eu vou ter 2 orbitais moleculares. Orbital molecular ligante, com menor energia em relação aos orbitais atômicos que o geram. Orbital molecular antiligante, com energia superior em relação ao orbital atômico. Tá? Então, a adição gera orbital ligante, que é o que eu tenho aqui na parte de baixo, né? Esse aqui é o ligante. E
gera também o antiligante, com maior energia. Então, preferencialmente, o elétron vai ocupar primeiro o ligante, para depois, se ainda tiver elétron, ocupar o antiligante. Tá certo? Que é de maior energia. E nós sabemos que o elétron sempre vai ocupar aquele espaço que tem menor energia. A diferença de um orbital ligante e de um antiligante, vocês vão perceber que o antiligante ele tem o asteriscozinho para informar que ele é um orbital antiligante. Tá certo? O diagrama que nós vamos ver bastante é esse aqui da figura à direita. A gente sempre coloca à esquerda, né? Vamos dizer que aqui eu tenho um átomo de hidrogênio. O orbital do átomo de hidrogênio com outro orbital do átomo de hidrogênio. Aí a união desses orbitais vem para um orbital ligante e para um orbital antiligante. Tá certo? Nós vamos ver muito esse diagrama. Esses diagramas não nos interessa nesse momento entrar tão profundamente na origem, mas eles surgem a partir da mecânica quântica lá dos cálculos quânticos, né? Então, a partir do somatório ou a subtração dos orbitais, nós temos o orbital ligante e o orbital antiligante. Vamos, novamente, utilizar a molécula de hidrogênio como nosso principal exemplo e primeiro. Certo? Nós temos aí dois orbitais atômicos, um do hidrogênio da esquerda e outro do hidrogênio da direita. E lembramos que resulta sempre em dois orbitais moleculares, sendo que os orbitais moleculares são ligante e antiligante, né? Aqui eu tenho o átomo de hidrogênio da esquerda e o átomo de hidrogênio da direita. Cada um tem um elétron. Cada um vai contribuir com esse um elétron para a formação dos orbitais moleculares, que são esses que estão aqui no meio. OM, antiligante, e OM, ligante. Tá? Aqui é o orbital atômico do hidrogênio e desse outro hidrogênio aqui. Pronto. Então, um elétron encaixa aqui, proveniente do hidrogênio da esquerda, e o outro elétron encaixa aqui, proveniente do hidrogênio da direita. Então, os dois elétrons, cada um vai ocupar um orbital molecular ligante. E aí eu acabo os elétrons dos hidrogênios, né? Então, observem que eu só preencho os orbitais ligantes. Não vou preencher os antiligantes. Tá certo? A partir dos orbitais moleculares, que foi o que nós acabamos de fazer, nós também conseguimos predizer a ordem de ligação. O que é a ordem de ligação, professor? Nós já falamos na aula passada. Ordem de ligação igual a 1 indica que eu só tenho uma ligação simples. Igual a 2, uma ligação dupla. Certo? E igual a 3, uma ligação tripla. Mas a ordem de ligação na teoria do orbital molecular, eu faço da seguinte maneira. 1/2 dos números de elétrons ligante menos números de elétrons antiligante. Ligante menos antiligante multiplicado por 1 sobre 2. Então, para o hidrogênio, vou aqui novamente. Ordem de ligação é igual a 1/2 dos ligantes. Ele tem quantos ligantes? 2. Menos antiligante, 0. Então, ordem de ligação é 1/2 vezes 2. Ordem de ligação é igual a 1. Então, isso quer dizer o quê? Que se eu tenho ordem de ligação igual a 1, é porque eu tenho apenas uma ligação simples entre os átomos de hidrogênio. E isso realmente ocorre experimentalmente. E eu consegui explicar a partir da estrutura de Lewis, eu consegui explicar a partir da teoria da repulsão dos elétrons, eu consegui explicar a partir do LV, e eu consegui agora explicar a partir da teoria do orbital molecular como é formada essa molécula de hidrogênio. O segundo exemplo nós temos a molécula de lítio, onde nós temos a configuração eletrônica, né?
com o orbital 1s se combinam para orbital 1s para formar um s ligante, um s antiligante. É o que nós estamos vendo aqui, um s, né? Cada átomo de lítio eu tenho 2 elétrons, então eles ocupam 2 elétrons no orbital ligante, também 2 elétrons no orbital antiligante. Então aqui eu tenho um diagrama todo preenchido, né? Então ele não me interessa, vamos dizer assim, entre aspas, ele não me interessa porque ele já está completinho e aí a ligação não ocorre por ele. A ligação vai ocorrer pelo 2s, porque o 2s eu tenho um elétron em cada orbital atômico 2s. Em cada orbital atômico 2s. Formando o orbital molecular ligante com 2 elétrons. E o orbital molecular antiligante não tem nenhum elétron. Logo, eu posso dizer que apenas o orbital 2s é o que contribui diretamente para o entendimento e a formação da ligação lítio-lítio. Por quê? Novamente, ordem de ligação 1/2 de 2, porque 2 eu tenho 2 elétrons no orbital ligante. Menos 0, porque eu não tenho nenhum elétron no orbital antiligante. Então, 2 menos 0 é 2. 2 vezes 1/2 é 1. Então, eu tenho uma ligação simples entre os dois átomos de lítio a partir de um orbital molecular. Tá certo? Outro exemplo. Hélio 2 e berílio 2. É um exemplo bem, vamos dizer assim, fora do comum. Por quê? Porque essas duas moléculas elas não existem. Nem o hélio 2 nem o berílio 2. Mas eu vou explicar, à luz da teoria do orbital molecular, a teoria do orbital molecular, que essa ligação, ou que essas moléculas não existem. Por quê? Olha só, o hélio 2. O hélio 2, a configuração eletrônica dele é 1s2. Então, ele tem 2 elétrons nos orbitais atômicos, né? Aqui, o orbital atômico do hélio e do outro hélio. Logo, ele vai ter 2 elétrons no orbital molecular ligante e 2 elétrons no orbital molecular antiligante. Logo, a ordem de ligação dele vai ser 2 menos 2 vezes 1/2. 2 menos 2 é 0. Vezes 1/2 dá 0. Se eu tenho ordem de ligação 0, é porque não existe ligação. Então, o hélio com o hélio, eles não se ligam. Logo, não existe a molécula hélio 2. O mesmo ocorre para o berílio. Só que o berílio ele tem um S2, 2S2. Né? A configuração eletrônica, um S2, 2S2. Quando ele está ali com outro átomo de berílio, ele tem tanto o orbital 1s quanto o orbital 2s totalmente preenchido. O orbital molecular ligante e o orbital molecular antiligante. Pegando apenas o 2s, que é o último orbital que foi preenchido, que é o da camada de valência, eu coloco 1/2, 2 do ligante menos 2 do antiligante, também eu tenho ordem de ligação igual a 0. Novamente, eu consigo dizer que essa ligação ela não existe. Por isso, não existe a molécula berílio 2. Então, observe que a teoria da orbital molecular ela também me serve para prever a ligação aí dos dois átomos, se existe ou não. Tá? Teoria de orbital molecular para os átomos 2p. Existem duas formas nas quais dois orbitais p se superpõem. Frontalmente, de forma que o orbital molecular resultante tem a densidade eletrônica no eixo entre os núcleos, orbital do tipo sigma, nós já falamos, né? E lateralmente, para formar o orbital do tipo π. Tá certo? Aí nós temos novamente o exemplo, eu gosto sempre de ficar recolocando essas informações para que a gente não possa esquecer. O sigma, ele forma o sigma ligante, o sigma antiligante, assim como o π também forma o π ligante, o π antiligante. É muito bom nós falarmos isso, porque a configuração eletrônica para o boro, observa na tabela periódica que ali no nível 2 nós temos
boro, né? E o carbono e nitrogênio. Depois vem o oxigênio e o flúor. Então, para o boro, carbono, nitrogênio, para o boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor e neônio, nós temos um orbital já diferente. Por quê? Dos orbitais que nós viemos trabalhando até agora, nós só mostramos as ligações sigma, ligante e antiligante. Para esses que nós vamos ver agora, nós também, além de ter o ligante sigma e o antiligante sigma, nós também vamos ter o pi ligante e o pi antiligante, que são esses orbitais que nós temos aqui, ó, em amarelo, né? Pi ligante e o pi antiligante. Sendo que para o lítio, boro, carbono e nitrogênio, nós utilizamos esse orbital aqui da esquerda, tá? Esse diagrama de orbitais aqui da esquerda, onde a energia do orbital π é menor do que a energia do orbital sigma. Já para o oxigênio e o flúor, nós utilizamos esse diagrama da direita, onde o oxigênio, onde o π é mais energético do que o sigma. Então, o sigma está a parte mais aqui de baixo, né? Então, porque ele tem menos energia do que o π, tá certo? Então, há essa inversão. Os orbitais 2s têm menos energia do que os orbitais 2p. Logo, os orbitais sigma 2s têm menos energia que os orbitais 2p. Isso nós conseguimos ver facilmente, né? Aqui o 2s fica mais embaixo, então porque tem menos energia, do que os orbitais 2p que estão aqui mais acima. Há uma superposição maior entre os orbitais 2pz, eles apontam diretamente na direção um do outro. Daí o orbital molecular 2, sigma 2p tem menos energia do que os orbitais π 2p. Há uma superposição maior entre os orbitais 2pz, logo os orbitais sigma antiligante 2p têm maior energia do que os orbitais antiligante π 2p. Então tá aí a explicação, né? Então, os orbitais π 2p ligante e π 2p antiligante são duplamente degenerados. O que quer dizer? Eles têm a mesma energia. Por isso que eles ficam aqui, ó, os dois quadrinhos aqui, tanto do π ligante quanto do π antiligante, no mesmo nível. Tá certo? Na mesma região de energia ali. Então quer dizer que eles têm a mesma energia, chamada de degenerados. À medida que o número atômico aumenta, é mais provável que um orbital 2s em um átomo possa interagir com o orbital 2p no outro. Quando a interação 2s com 2p aumenta o orbital molecular, sigma 2s diminui a energia e o orbital sigma 2p aumenta em energia. Por isso que há essa troca. Tá vendo? Ó, π 2p está mais próximo do sigma 2s. Só que com o aumento do número atômico, né, há uma inversão. O sigma 2p fica mais próximo do sigma 2s, em caráter de energia. Então, para o boro, o carbono e o nitrogênio, o orbital sigma 2p tem mais energia do que o orbital π 2p. Por isso que a gente vê o π 2p mais embaixo e o sigma 2p mais em cima. Quando eu falo do orbital para os átomos de oxigênio, flúor e neônio, as moléculas O2, F2 e NO2, aí eu já tenho o inverso. O sigma 2p tem mais energia do que o π 2p. Então, aqui tá errado, pessoal. É menos. Tem menos energia, tá? Tem menos energia do que o π 2p. Então, por isso que nós estamos vendo essa inversão. O sigma 2p mais embaixo, ou seja, de menos energia, do que o π 2p. E aí nós temos exemplo da molécula de N2, né? A molécula de N2 e a molécula de O2. Como é que eu faço esse preenchimento? Eu tenho que a configuração eletrônica do nitrogênio é 1s2, 2s2, 2p3, né? 4 não, 2p3.
2p3. Cadê? Aqui. Então, a camada de valência é só essa. Lembre-se que só leve em consideração aí a camada de valência, né? Então, aí eu tenho a configuração eletrônica do nitrogênio. O orbital 2s, eu tenho 2 elétrons por nitrogênio da esquerda e 2 elétrons por nitrogênio da direita. Então, quer dizer o quê? Que eles ocupam 2 elétrons no orbital ligante e 2 elétrons no orbital antiligante. Então, o orbital 2s ele está praticamente, né, todo preenchido, então ele não me contribui muito com informações. Mas o orbital 2p, sim. Por quê? Porque eu tenho 3 elétrons em cada átomo. Então, eu tenho o preenchimento aqui desses 2 orbitais π. Aí eu já preenchi 4, mas eu tenho 6. Então, os outros 2 vêm, ó, por sigma 2p. Então, observem. Primeiro eu coloco os 4 elétrons no π 2p, onde tem menos energia, para depois para o sigma 2p. Professor, o senhor não falou que primeiro tinha que marcar os desemparelhamentos para depois emparelhar? Sim, mas lá na teoria de ligação de valência. Na teoria do orbital molecular, não. Por quê? Porque é mais fácil para uma molécula emparelhar elétrons do que ela gastar energia para desemparelhar elétrons lá no antiligante. Lembrem-se, o orbital antiligante é um orbital muito energético, então a molécula tem que estar realmente muito necessitada de preencher esses orbitais. Por quê? Porque ela vai gastar muita energia para preencher esses orbitais, tá certo? Então ela só preenche se ela tiver todos os orbitais ligantes completamente preenchidos. Ou seja, com os 2 elétrons, tá certo? E aí, quando eu vejo aqui esse emparelhamento, eu vou lá, ó, ordem de ligação. É 1/2 da quantidade de elétrons ligantes. Eu tenho quantos elétrons ligantes aqui? Lembre-se que o 2s não me influencia com muitas informações, então só vou usar o 2p. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ligantes menos 0 do antiligante. Logo, a ordem de ligação é 1/2 vezes 3. Ordem de ligação é igual a 3. Ordem de ligação é igual a 3 quer dizer o quê? Que eu tenho uma ligação tripla entre os átomos de nitrogênio. Tá certo? Então, tá aí. À luz da teoria do orbital molecular, a explicação da formação da molécula N tripla N. Para o oxigênio, é da mesma forma. A diferença é que eu falei para vocês. O orbital sigma do oxigênio ele é menos energético do que o π, diferente lá do nitrogênio. A configuração eletrônica do oxigênio é 1s2, 2s2, 2p4. Tá? 2p4. Logo, eu tenho, vamos lá, na camada de valência, né? 2s, 2p. Aqui ele tem 2 elétrons em cada orbital. Então, 2 elétrons em cada aí, né? Orbital molecular. No orbital atômico, P, ele tem 4 elétrons cada um. Então, ele tem 1, 2, 3, 4. E aqui, 1, 2, 3, 4. Tá certo? 4 elétrons. Como é que eu vou fazer o preenchimento? Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Olha só, pessoal. Outra coisinha que eu gostaria de ensinar vocês aqui, ó. Eu tenho que colocar os elétrons, né? O sigma, eu coloco 1, 2, que está aqui na mesma energia lá embaixo, né? Então, é mais fácil eu emparelhar do que eu gastar com orbitais mais energéticos, né? Com energia maior. Quando eu estou aqui no π, eu já faço o seguinte, ó. Eu boto um elétron, depois eu coloco o elétron no outro.
Porque como eles estão no mesmo nível de energia, no mesmo valor energético, melhor dizendo, então, primeiro eu coloco os desemparelhados, para depois eu gastar a energia deles emparelhando. Tá certo? E aí eu coloquei 6. Agora eu vou ter que usar um antiligante, ó. Porque eu tenho 8 elétrons. Então eu coloco 1 e 1. Tá certo? Ficou feio. Então eu coloco 1 e 1. Por quê? Porque como eles têm o mesmo valor de energia, então primeiro eu desemparelho, coloco desemparelhados para depois emparelhar. Mas aí acabou os elétrons. Tá certo? Preencheu 8. Então vou lá para a ordem de ligação. Ordem de ligação é 1/2. Quantos elétrons ligantes eu tenho? 6. Menos antiligante, 2. 6 menos 2. Então, a ordem de ligação é 1/2 vezes 4. Então, a ordem de ligação é igual a 2. E isso explica por que a molécula de oxigênio faz uma dupla ligação, né? Porque ela tem a ordem de ligação igual a 2. Tá certo, pessoal? Então, espero que vocês tenham compreendido, tá? A nossa unidade 2 termina por aqui, nos orbitais moleculares. Façam aí a atividade, que ela está bem direcionada ao que nós vimos aqui na nossa aula. Bons estudos e até o próximo vídeo com a unidade 3.